Estamos começando mais um episódio de Cobogós pelo canal Marketing, também nas plataformas de streaming, Spotify, YouTube, Amazon. E eu, para variar, eu estou aqui ao lado da minha querida sócia. Coisa boa, hein? Um episódio espetacular aqui, hein? Espetacular. Mas antes de começar a falar da nossa convidada de hoje, não deixe de seguir Empreiteira Digital, que é a nossa produtora de conteúdo, que oferece este bate-papo aqui para você, e o perfil também de Cobogós Oficial lá no Instagram, para que você acompanhe todos os convidados que participam aqui do programa. Não deixe de compartilhar. Agora sim, vamos para o momento revelação. Ó, a gente já tá vendo um pezinho ali, né? Então, a sapatinho cor, vermelho ali. Então, uma mulher extremamente poderosa, né? Hoje nós estamos com a Karina Franchini. Ela é advogada, educadora e vice-presidente da Comissão Nacional de Ensino Jurídico da OAB. Ela também é conselheira em grandes grupos educacionais. Além disso, é CEO da Vertical de Ensino Superior do Grupo SEB. Ela vai contar muito mais dessa mulher poderosa que ela é aqui pra gente. Gente, Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui conversando, falar um pouquinho sobre a gente, conversar, um bate-papo bacana. Super obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui com vocês, viu? A gente que agradece aí o seu tempo, né? A gente só aprende aqui. Não é muito, né? É muito gostoso, né? Esse bate-papo é muito bom, é muito bom. É incrível essa troca. E aí, Karina, a gente já falando ali dos bastidores, né? A Karina, gente, ela é literalmente a carreira plural, ou a carreira portfólio em pessoa. Então, acho que seria legal você contar um pouquinho, né, sobre você, um pouquinho de tudo que você faz hoje, né, dentro do seu portfólio, que você realmente diversifica muito as suas atividades, né, como executiva, empreendedora, educadora, enfim, né, esse universo de atividades e como você faz, né, isso tudo acontecer também ao longo do seu dia, né, da sua vida. Contar um pouquinho de ti. Coisa boa. Bom, a gente sempre, hoje em dia a mulher, ela tá muito, tá com uma visão hoje do mercado, né, e ela tá sendo enxergada no mercado, e ela mesma com uma visão de mercado muito diferente de anos atrás, na geração da minha mãe, por exemplo, e até na minha geração, um pouco mais, de falar de 15, 20 anos atrás, quando eu entrei no mercado corporativo, né, eu estou no mercado corporativo já tem 25 anos, quase 30 na verdade, e é um mercado que ele te traz muitas possibilidades, é um mercado que, graças a Deus, me deu muita visibilidade, aprendi muito, e depois de todo esse aprendizado, a gente começa a abrir portas e abrir as anteninhas, principalmente quando a gente vira aquela casinha dos 50 anos, eu acho que é um ponto-chave, todo mundo fala que vira e vira mesmo, e aí a gente começa a olhar para algumas possibilidades, para algumas oportunidades, e aí comecei nesse momento, e hoje assim, eu empreendo, hoje eu sou executiva, hoje eu sou mãe, esposa, tudo gira muito em torno do mundo da educação, porque eu costumo dizer que eu sou uma advogada, mas sou uma advogada apaixonada por educação, sou advogada de formação, nunca advoguei, assim, advoguei um ano na minha vida, mas foi através do direito, do ensino jurídico, que eu ingressei no mundo corporativo. Então eu comecei dando aula de direito, e lá eu fui aprendendo, e passei coordenadora, pró-reitora, reitora, enfim, passei por todos, assim, exatamente todos os cargos dentro de uma instituição de ensino superior, eu já passei, todos. Legal. Não tem um que eu não tenha passado. Então isso me deu muita segurança, né, e eu não posso dizer que eu nunca advoguei, mas o direito, ele realmente me colocou no mercado, e até hoje ele está comigo, hoje eu estou na Comissão de Ensino Jurídico da OAB São Paulo, então o direito continua muito presente na minha vida. E aí eu, embora não tenha advogado, né, fui para a educação, e a educação ela te dá essa visão ampla, ela te dá essa visão multifacetária, digamos assim, porque a educação ela permeia em todos os setores, até mesmo como mãe, né? Então como mãe a gente acaba também exercendo o papel de educadora, a gente exerce o papel de educadora quando a gente tem desempenhar ali nossa gestão de tempo, que para todas essas tarefas, obviamente, a gente precisa de uma gestão de tempo complexa, nem sempre dá certo, né? Eu estava dizendo outro dia que
A gente acha que tem que equilibrar todos os pratos, eu achava isso, mas hoje eu já tenho certeza que não, e estava dizendo numa outra conversa que eu tive a semana passada que eu estou querendo quebrar alguns pratos. Então, de vez em quando a gente quebra alguns, eu estou adorando quebrar alguns de vez em quando, mas sempre tentando priorizar naquele momento o que é importante, mas sem deixar que nada fique pendente com uma pontinha solta. Mas eu acho que essa é a beleza da vida, né? A gente conseguir fazer aquilo que a gente gosta, e quando a gente gosta, não é o tempo de trabalho. Na verdade, quando a gente faz o que a gente gosta, é uma diversão. Para mim, sinceramente, é uma diversão, eu gosto muito disso. Então, recomendo que quando a gente gosta, vá a fundo, porque realmente os frutos aparecem, né? Sem dúvida. Deve ser desafiador essa gestão de tempo, né? A gestão de tempo, ela é desafiadora. Ela é bem desafiadora. Confesso para vocês que é. E vocês sabem muito bem, isso, são mulheres super também, né, multitarefas. Sim. Né? Não é fácil, mas é possível, e é isso que a gente está dizendo. Ó, se não der para fazer tudo, tá tudo bem. Priorizar, né? Acho que esse é o mais importante. Bem. Tem dia que não dá para fazer tudo, ok, tá tudo bem. A gente estava falando agora de fazer o exercício físico, que ele é inegociável, mas tem alguns dias que não dá. E a gente tem que priorizar, e ok, tá tudo certo, não deu, amanhã a gente faz. Então, acho que a gente tentar gerir o tempo, entender as prioridades, né, e saber que em alguns momentos não vai dar para fazer tudo e tá tudo certo. Acho que esse é o ponto mais importante aí dessa nossa jornada, né? Legal. Bom. Ká, e quando que você se viu empreendedora? Olha, a minha família, ela é uma família, meu pai, né, não só meu pai, minha avó e a minha tia, eles são empreendedores, né? Eu fui criada muito próxima da minha avó e da minha tia, que foram duas grandes empreendedoras, mulheres que fizeram sozinhas. A minha tia era solteira e a minha avó se divorciou muito cedo. E elas tiveram que sobreviver. Então, minha tia, junto com meu pai, deram início à indústria que a gente tem hoje em Franca, que um dos meus filhos é o diretor comercial lá hoje. E a minha avó, ela vendia roupas para sobreviver, e depois ela montou uma grande loja de roupas que era muito famosa no interior. Então foram mulheres muito fortes e empreendedoras, e mulheres sozinhas à época, né, que precisavam, imagine, né, o preconceito que elas não tinham na época, que elas não passaram, mas elas sempre me ensinaram isso, sempre. Minha filha, você precisa ter a tua vida, você não pode depender de ninguém, você precisa construir o teu caminho, a tua trajetória. Então, e assim eu fui sempre com isso na minha cabeça, sabendo que o mundo corporativo, confesso que gosto muito do mundo corporativo, ele me atrai bastante, mas sempre com preciso construir alguma coisa também, porque o mercado corporativo, ele não é infinito. Em algum momento a gente tem que virar essa página, né? Então, comecei a construir, sabia que tinha essa veia, e hoje, quando construo, né, gosto muito hoje da gestão, mas eu gosto muito também de construir modelos pedagógicos inovadores, disruptivos. Isso faz parte da minha essência, e sempre quando eu vou construir, eu olho para isso, eu falo, a mentalidade empreendedora, ela não é só para aquele que empreende, não é só para aquele que vai construir o seu próprio negócio. A mentalidade empreendedora, ela precisa estar também naquele que é um executivo. Ele não vai conseguir ser um bom executivo se ele não tiver a mentalidade empreendedora, se ele não tiver a mentalidade de dono, de inovador, criativo, ele não vai conseguir. A mentalidade empreendedora é importante para aquele que vai suceder também uma empresa da família. Se ele não tiver essa mentalidade, ele não vai transformar o legado que ele recebeu. Então, eu sempre digo, a gente forma empreendedores, não significa que a gente está formando aquele que vai construir o seu negócio. Diferente disso, o empreendedor é aquele que vai ser protagonista da tua vida, onde quer que ele esteja, numa empresa, ou na sua própria empresa, ou sucedendo uma empresa familiar, ou até mesmo dentro de casa. Se uma mulher resolver ser dona de casa, ou um homem resolver também estar em casa, assumindo esse papel, para que a mulher possa também assumir outros papéis, que eu acho que isso é bem importante, é um tema que precisa ser falado sempre. Em todos esses pontos, todos precisam ter essa mentalidade inovadora, empreendedora e criativa. Então, acho que nesse momento que acho que eu sempre tive essa veia empreendedora e sabia que um dia eu precisava também soltar isso e ter também o meu próprio negócio, enfim.
Nossa, essa é uma das falas mais lindas sobre Empreendedorismo, né? né? Que eu já ouvi por aqui, viu? É bem isso. E você estava falando do preconceito, né? Aproveitando que você falou aí desse tema do empreendedorismo feminino, da sua família também. Hoje, como conselheira, assim, em empresas, você percebe esse preconceito? Como que você conseguiu driblar e participar desse universo, assim, como que é para você? Complexo. Bem complexo. Desafiador, interessante. É um foco que eu coloquei na minha vida também, né? Quando eu virei essa chavinha aí, que eu falei, eu preciso também empreender no sentido de ter algo meu também. Mas eu sempre quis muito o conselho, por quê? Porque eu gosto muito da estratégia, como eu acabei de dizer, olha, eu gosto de construir, por exemplo, faz parte do meu DNA, construir modelos pedagógicos disruptivos, isso é estratégico, ele é muito mais no campo da estratégia do que no campo operacional, alguém precisa construir para que outro execute e coloque na operação. Eu sempre gostei muito da estratégia, e eu sempre vi o conselho como um passo além da carreira executiva, porque é o ponto em que você tira o pé da operação e vai para o estratégico. É muito difícil para a mulher ainda, realmente a voz da mulher nos conselhos de administração, ela é bem ainda difícil de ser ouvida, mas a gente precisa saber falar na hora certa, com assertividade, e vejo isso como muito, já tem avançado bastante, as barreiras existem, mas a mulher ela tem um papel importante na estratégia, porque a mulher ela é, por natureza, o sentimento maternal da mulher, então a resiliência da mulher, o olhar para o outro da mulher, se colocar no lugar do outro, o regenerar a mulher, ela tem mais facilidade, isso é dela, né? Ela ela consegue abrir várias caixinhas, então ela tem esse DNA, essa skill estratégica que é uma essência da mulher. E as empresas, eu acho que o fato de ter mulher no conselho ou em lideranças femininas, não por ter a mulher, não é isso, não é um KPI. A mulher está no conselho, ela está está na liderança, é mais para que a gente consiga construir através da diversidade, a verdadeira inovação. Então, existem skills que são essência do homem e existem skills que são essência da mulher. Quando a gente tem essa complementariedade dentro de uma empresa, a empresa flui. O propósito verdadeiro com essa complementariedade é o que pode impulsionar as empresas. Quando a gente senta numa mesa em que são todos iguais, pensando da mesma forma, não tem inovação. Alguém ali é desnecessário. Quando são todos diferentes, pensam de forma diferente, todos são necessários e é dali que surge a inovação. Então, acredito muito nisso. Acredito muito na equidade como um todo, né? Mas ela precisa ser cultura da empresa. Ela não pode ser um KPI. E aí sim ela vai ser verdadeira. Então, é uma barreira ainda que a gente precisa romper, mas essa barreira ela já é mais tênue hoje. A gente já consegue identificar melhoras, né? Ainda tem um longo caminho pela frente, mas existem já indícios e já tem indicadores demonstrando que isso funciona, que essa diversidade, ela traz essa fluidez para a empresa e ela traz a inovação, a criatividade e resultados significativamente melhores nas empresas que olham para isso. Nossa, gente, é impressionante, né? Como é mesmo muito potente. E aí, ouvindo você falar, né, da cultura organizacional e também da sua habilidade, né, de construir esses modelos pedagógicos disruptivos, a educação eu vejo que é um meio, né, de fazer isso funcionar verdadeiramente. Como que você tem aplicado isso, né? Eu sei que você tem vários projetos em andamento, mas como levar isso de verdade para as pessoas, né, por meio da educação, que seja, né? Onde que as pessoas podem se munir, né, de informações relevantes para saírem desse modelo mais tradicional, possivelmente? Sim. O que eu enxergo, assim, falando de forma muito genuína, com muita convicção,
para mim, a educação é a mola propulsora da transformação do mundo. Sim. Transforma realmente vidas. Quando a educação ela é vista como essa mola propulsora. Sim. Ela não pode ser vista como coadjuvante. Se ela for vista como coadjuvante, ela não vai promover a transformação que a gente espera que ela promova. Quando a gente vê ela realmente como essa mola propulsora, ela promove muito, verdadeiramente, a transformação. E como é que eu vejo isso, né? Eu vejo hoje a educação não só como dentro de uma instituição de ensino, né, que é onde eu estou há anos. Então, por óbvio que a instituição de ensino ela precisa olhar para isso com muito mais propriedade, porque é o seu core, né? Então, a gente precisa entender como esse aluno, como esse jovem, como ele engaja, como ele aprende, que é muito diferente da forma como nós aprendíamos. Então, a gente precisa estudar o comportamento humano. E aí, quando você estuda o comportamento humano para educar de forma verdadeira, para realmente formar aqueles jovens, a gente começa a olhar como a educação ela é importante também, por exemplo, dentro de uma empresa. Os líderes, eu costumo dizer hoje que o líder ele tem que ser um líder educador. Uhum. O líder ele precisa educar. Nós temos jovens hoje que estão entrando dentro das empresas, que são jovens que não têm toda a experiência que a gente adquiria na época, porque como era tudo muito, não era a era digital, né? Era a era analógica. Então, queira ou não, falando um pouco da carreira da advocacia, os estagiários eles tinham que olhar diário oficial, eles tinham que ir no fórum para protocolar uma petição, eles tinham que analisar as petições, pegar aquele papel e olhar, ir lá procurar nos livros. Isso, queira ou não, ele te dá uma certa experiência, né? Com a inteligência artificial, não existe mais o estagiário para fazer isso. Então, esses jovens eles entram no mercado sem essa experiência. Mas, por outro lado, a empresa, a companhia, que o escritório de advocacia, hoje são grandes empresas, eles precisam desse jovem, porque senão eu vou ter um gap de liderança. E aí eu preciso que esse líder seja o educador desse jovem. Eu preciso que este líder seja um verdadeiro professor. Eu preciso que essas reuniões sejam salas de aula. Então, a educação ela tem que ser transportada para o mundo corporativo. E ela tem que fazer parte do mundo corporativo não como um programa de liderança, porque eu preciso que isso conste nas minhas pautas de reuniões, enfim. Não. Eu preciso que a educação seja genuína dentro da empresa. Os líderes precisam ser educadores. E outro dia eu recebi dentro de um dos nossos cursos aí, de um MBA da PIB lá em Balneário. Vamos falar disso também. Sim. Muito bacana, um MBA incrível que a gente construiu lá em Balneário, começou a primeira turma agora em agosto, e um dos professores, ele chegou lá, ele é um grande líder, né, o Turato, ele é um líder fantástico, e ele chegou lá e começou a falar da forma de liderança dele. Aí no final ele falou, olha, eu nunca fui professor. Aí eu levantei na meta dele e falei, você está enganado. Você sempre foi um professor. Se você realmente lidera, como você está dizendo que você lidera, você é um professor nato. Você não estava na sala de aula, é uma coisa. Mas você é um professor. Muito a mesma bom. coisa o professor. E o professor é um líder? Sim, o professor é um grande líder. Imagina ele liderar uma sala de aula de 50 alunos, 100 alunos, 70 alunos, jovens. Ele é um grande líder. E ele tem essa skill de formação, essa skill de educador, que ele, para a liderança, isso é muito natural e precisa ser natural. Então, eu enxergo a educação como essa transformação. Transformação no mundo corporativo, ela transforma dentro da formação, dentro das instituições de ensino superior, ela precisa transformar. E a educação, ela surge hoje também como uma mola propulsora dentro do mundo dos negócios também, não como um mercado muito promissor, que acredito que seja, né? Tudo vai girar em torno de educação. Sim. Ela é um mercado muito promissor, mas não falando em mercado, mas ela vai transformar o mercado, porque a educação realmente é aquilo que que poderá trazer de forma genuína propósito, pertencimento dentro das organizações, que pode transformar a visão dos jovens, como ele enxerga esse mercado, como é que ele enxerga a prosperidade, como é que ele enxerga o protagonismo dele. Então, são essas
Isso que é muito bonito na educação. Né? E isso tudo faz parte, né? Óbvio que você construindo aí, né, por muito tempo modelos pedagógicos, né, e criando, pensando de maneira muito inovadora. Vocês estão com um projeto recente também aqui em São Paulo, né? Que é a PIB, é de Camboriú originalmente, vem para São Paulo. E isso faz parte, né? Essa estratégia é também parte desse projeto? 100% parte desse projeto. Esse projeto, eu tenho um carinho enorme por esse projeto. Porque um dos, né, projetos que você mas esse é um dos meus queridinhos, porque eu pude construir todo o modelo pedagógico da PIB, desde Balneário Camboriú até aqui São Paulo. Na verdade, a gente replica, mas vai ajustando, né? Sempre a gente tem os ajustes a serem feitos, mas a ideia é exatamente essa. A ideia é que a gente consiga olhar para o jovem de forma personalizada, que a gente possa impulsionar os gatilhos que esse jovem tem e que a gente possa olhar para os gaps que ele tem e trazer esses gaps como pontos de melhoria, mas eu preciso impulsionar aquilo que ele tem de gatilho. Então, isso tem que ser personalizado. Eu preciso que esse jovem entenda isso, e não dá para ser feito, todos eles são muito diferentes. Então, por ser um projeto boutique, que a gente consegue ter esse olhar individual com esses alunos, realmente a gente consegue ali perceber que eles juntos, eles se potencializam e que a partir disto, a partir deste projeto, hoje eu falo que, para mim, a educação ela é uma rede viva de aprendizagem. A educação, depois dessa construção, hoje eu enxergo a educação como uma cocriação. Ela não é mais um processo de ensino-aprendizagem. Para mim, ela já evoluiu. Ela já é um processo de cocriação, de conhecimento. Ela é viva. É uma rede viva de aprendizagem que conecta pessoas, mercado, tecnologia, conhecimento, conteúdo. Ela é viva. E ela vai se movimentando a todo momento. Ela precisa ser viva. E aí eu estava conversando com alguns alunos esses dias e falei, olha, eu não chamo mais de aluno, eu chamo todos vocês de um time. Nós somos um time. E juntos vamos transformar o mundo. Aí ele falou assim, vocês devem estar falando, ela é maluca, né, transformar o mundo. Não, é verdade. Juntos nós vamos transformar o mundo. Pode ser que a gente transforme um pedacinho do mundo por enquanto, mas esse já é um pedacinho, a gente vai transformar. Não alunos, porque o aluno é aquela situação de, você é o professor, ele é o aluno, passivo, fica uma situação, né, de meio que hierarquia, e claro que o respeito, e aí eu sempre coloco para eles, é um ambiente vivo, de cocriação, mas o respeito, ele é inegociável. A disciplina, ela é inegociável. Sem isso, a gente não vai a lugar nenhum. Então, se tivermos esses valores como pontos inegociáveis, e se nós trouxermos o ensino como essa rede viva, se nós trouxermos os alunos como parte dessa criação do conhecimento, para mim essa é a chave de tudo dentro da educação. Esse é um modelo disruptivo. Disruptivo. Bem disruptivo. Então, eu acredito que tenha muita gente, você falou que gosta de criar esses modelos disruptivos, né? Exato. E você tem outros exemplos, assim, para trazer também, que eu acredito que muito da nossa audiência está curiosa para saber. Tem outros exemplos de outras instituições que fazem isso também. Tem instituições, uma que é próxima nossa aqui, que é a Link também, que é em São Paulo, que foi a pioneira, né? Que o Álvaro construiu a Link também com essa visão empreendedora. É um pouquinho diferente, ele foca mais no empreendedorismo como aquele que constrói o seu próprio negócio. A gente vai mais nessa mentalidade do empreendedor que eu disse para vocês, que é algo que eu acredito bastante. Mais integral, né? Mais integral, mas é um modelo muito disruptivo também, tá? Fora ele, temos vários outros que estão indo também nessa linha disruptiva, mas isso acontece no mundo, né? E não só em instituições regulares. Existem modelos disruptivos também em outras instituições. Eu me lembro um pouco antes da pandemia, deve ter seus 7, 8 anos, eu conheci a Conquer, que quando eu conheci, eles nasceram em Curitiba, e na época eu fiquei tão interessada pelo que eles estavam construindo, eu fui conversar com os donos na época, que são aqueles amigos que se uniram e que construíram a Conquer, e fui conversar com eles. Eles falaram, olha, a gente
resolveu construir a Conquer. Eles eram todos, parece que do mercado corporativo, saíram, porque eles queriam construir algo que eles não tiveram dentro da faculdade deles. E normalmente esses modelos surgem por isso mesmo. E eu me lembrava dos cursos deles, né? Coragem. O que era o curso Coragem? Era oratória, mas eles chamavam de coragem. E aí hoje eu uso muito isso, eu falo, as pessoas perguntam, o que é sucesso para você? Eu falo, sucesso, quem tem sucesso é quem tem coragem. E a coragem, ela tem ela está dentro da coragem, né? Você encontra diversos outros nomes, né? A gente chama de coragem, mas ali estou trazendo várias outras habilidades além da coragem. A comunicação, ela é coragem. A gente se comunicar, a gente se expressar, é um ato de coragem, né? A gente conseguir sair da nossa zona de conforto, é um ato de coragem. Então eu lembro da Conquer, então eu trouxe muito isso na época, eu me lembro muito deles, porque quando eles me falavam aquilo, eu falava, gente, eles estão corretos, e talvez esse seja o caminho. Logo veio a pandemia, e aí tudo teve que mudar muito, mas meu primeiro gatilho dessa disrupção na educação foi quando eu conheci a Conquer. Que coisa, né? Muito legal. Coisa. Acho que a educação é isso, né? A gente tem uma jornada de modelos e, como você falou, vivo, o que bom, que vai se transformando ao longo do tempo. Sim, sim. E aí a gente tem também uma transformação muito grande, que são as pessoas, as gerações, o que é essencial, porque se a gente não evolui junto, desconecta, né, não consegue atingir esse público. Eu entendo que a educação tradicional, ela não atinge hoje esse público especificamente. Como que a gente pode trabalhar melhor essas gerações, né, dentro desse contexto? E por que a educação tradicional está tão desgastada, né? As pessoas saem, né, muitas vezes até do ensino superior, sem nem saber por onde começar. Porque o jovem, essa geração, ela precisa ver sentido e propósito em tudo que ela faz. Diferente da minha geração, da nossa geração, acho que eu sou um pouco mais velha que vocês, mas dessa geração, né, era uma geração que não tinha a informação muito livre ali, muito disponível. E a gente tinha um senso de urgência, né? Se a gente não estivesse ali buscando aquele conteúdo dentro de uma sala de aula, a gente depois era um transtorno. Biblioteca, livro, pega o caderno do aluno, do amigo, e não sei o que, era um transtorno. Então aquilo pra gente era o momento do aprendizado, né? Hoje não. Hoje a gente tem muita informação. E o jovem hoje, ele não vai ficar em lugar nenhum, não só nos bancos de uma instituição, como dentro de uma empresa, se ele não vê propósito e sentido naquilo que ele está fazendo. Se ele chegar numa empresa e olhar que tem o propósito daquela empresa, a missão, valores na parede, e aquilo não corresponder ao que está sendo realizado na prática, esse jovem não vai ficar. Nem na empresa e nem nessa instituição. Ele precisa ver sentido. E como é que ele vai ver sentido? Ele vai ver sentido se realmente for genuíno, se eu gerar esse pertencimento nele, se ele entender que ele faz parte daquilo, se ele entender o propósito daquilo, aí ele fica. Não só na instituição, mas também numa organização. Ele se conecta, ele precisa estar conectado, ele precisa estar num meio de pessoas que pensam como ele pensa, ele precisa ser impulsionado, ele precisa ter que os seus gatilhos sejam enxergues. E é complexo, porque a gente vem de uma educação tradicional de muitos anos, né? O século passado a gente via formatos de carteira uma atrás da outra, que é até hoje assim. Provas que individualmente você não pode olhar para nada, você não pode fazer assim, mas no mercado de trabalho você não faz nada sozinho, ao contrário, você faz tudo junto. Por que eu tenho que resolver uma prova sozinho? Então, mas isso é muito difícil, porque além de tudo é cultural, é complexo. Mas esse jovem hoje, ele precisa disso. As instituições vão precisar olhar para esse jovem, porque senão ele realmente vai abandonar os bancos da faculdade. Ele não vai ver sentido nisso. E aí ele não vai ficar. Os índices de evasão vão ser cada vez maiores. A gente vê, eu estou no ensino superior, eu vejo isso. O índice de evasão hoje é altíssimo no ensino superior.
tem muitos jovens ainda que estão fora das universidades, não por, muitos, claro, ainda por falta de possibilidade, de acesso, mas muitos deles porque estão desacreditados no ensino. Do modelo. E isso é muito triste. É um movimento muito forte que precisa ser feito para que a gente consiga atingir, não somente com alunos, mas a gente tem também, ninguém faz nada sozinho, uma instituição, para ela se movimentar, ela precisa movimentar toda a comunidade acadêmica, ela precisa movimentar mantenedores, ela precisa movimentar professores, porque eu preciso também desses professores apaixonados e acreditando nisso, senão a roda não vai girar. E aí entra o ponto da capacitação, do convencimento. Eu tenho um Ministério da Educação ainda que não acompanha essa evolução. Então a gente tem alguns pontos que dificultam isso, mas eu acho que cabe a nós, educadores, enfrentar esses pontos, né, transpor, porque isso a gente vai ter que fazer, e buscar realmente a solução, esse engajamento, esse ensino verdadeiro aí para esses jovens. Eles estão buscando por isso. E as empresas têm esse papel também, né, como você estava falando. E aí a pergunta é sobre isso. As empresas estão preparadas também olhando para isso? Como que você vê? Não acho que estão. Algumas sim, mas ainda está distante. E como despertar? As empresas ainda não olharam para a educação como algo que deve estar dentro, pertencer ao seu negócio. Que o seu negócio ele pode florescer muito mais se tiver enraizada a educação dentro daquela companhia. E aí eu falo de números mesmo. A companhia que consegue promover esse verdadeiro pertencimento, as possibilidades de crescimento dessa companhia são gigantescas. O turnover é muito mais baixo. Esses números existem, essas estatísticas existem. Ser feliz é produzir mais, isso é fato. E através da educação a gente consegue promover. As empresas ainda não enxergaram isso. Talvez elas ainda enxerguem a educação dentro da empresa como aquilo que eu disse, a educação, os programas de liderança, os programas de desenvolvimento de liderança são perfeitos, mas eles precisam ser programas de desenvolvimento de liderança efetivos, genuínos, que transformem aquela companhia. Ainda estamos um pouco longe disso. Ainda estamos um pouco longe. Acho que falta não só iniciativa, como continuidade, né? Também revisitar essa questão do modelo, né, pedagógico, um modelo muito tradicional também no corporativo, né? Não só ele se afastou muito. O ensino superior, ele se afastou do mercado. Então, não é só uma questão das corporações, mas uma questão também do ensino. Ele se afastou muito. E hoje só existe a possibilidade de funcionar se os dois estiverem conectados. O mercado precisa participar da construção do meu modelo pedagógico. O mercado precisa me dizer quais as skills que ele busca nos seus contratados, nas suas lideranças. Ele precisa me dizer isso. E aí eu vou desenhar isso daqui olhando para o mercado. E o mercado precisa estar aqui dentro. Eu preciso de profissionais do mercado aqui dentro. Eu não posso ter só acadêmicos aqui dentro. Eu preciso dos acadêmicos, obviamente, mas eu também preciso de profissionais que estão no mercado. Eles precisam dizer o que eles esperam, né? Eles precisam trazer isso para dentro da sala de aula. Eu preciso que esse mercado abra as portas para que esse aluno esteja lá dentro, para que esse aluno consiga enxergar esse mercado. Então isso tem que estar muito junto, por isso essa rede viva de aprendizagem. É uma cocriação entre alunos, professores, mercado, profissionais, enfim. A sociedade, né? A sociedade como um todo. E aí, bom, o trabalho é lindo, né? Os projetos são incríveis, porque de fato é o que promove a transformação humana, né? O autoconhecimento, e você ir mudando de verdade a rotina, a forma de fazer, né? E a cabeça, o mindset, enfim. Então, vejo que o desafio é grande, mas que bom que temos, né, pessoas aí como você trabalhando arduamente na educação há tanto tempo. Agora, tem um outro projeto também muito especial seu, que é o Ela Lab, que eu gostaria que você comentasse um pouquinho também, como surgiu e qual é o objetivo e o propósito, né, desse projeto também. Olha, o Ela Lab, ele surgiu de alguns encontros com uma amiga, e que também ela é uma grande empreendedora, né? Ela foi fundadora, né? Ela é fundadora e foi CEO por muito tempo. Ela fez essa transição agora do Instituto Lapidari, né? Que trabalha com a educação médica. Então ela tem um viés da educação médica muito forte, que era muito complementar ao que eu tenho, e uma grande empreendedora, criativa,
A Flavinha é uma mulher, assim, a inovação corre nas veias dela. Mas também estava dentro do mercado corporativo com um forte DNA de empreender, né? E tanto que ela empreendeu nesse negócio. E a gente conversando muito do mundo corporativo, as dificuldades que a gente tinha, a solidão da liderança, né? E aí não só mulheres, mas homens também, quanto mais a gente vai subindo, mais sozinho a gente se vê, né? Porque não é tudo que a gente consegue falar em casa, não é tudo que a gente consegue falar com os pares, não é tudo que a gente não pode, a gente está ali no sanduíche ali da presidência e dos nossos liderados, você não pode falar para cá e nem para cá, então assim, realmente você tem que tomar decisões, então é muito sozinho, e aí nós, nessa conversa, ainda mais para a liderança feminina, acho que ela é mais sozinha ainda, quanto mais você sobe, menos mulheres tem, então você tem menos pares, e aí fica mais difícil. E surgindo dessa conversa, desses encontros nossos, nós começamos a construir esse modelo. A gente precisa de um espaço de escuta efetiva. Um espaço em que a gente possa conversar, um espaço em que a gente possa se ajudar, que a gente possa dar as mãos, né, e crescermos juntas. Não por ser um movimento de mulheres, não é isso, não é uma bandeira, a gente não está levantando uma bandeira, nada disso. É realmente um momento de escuta, um momento de nos ajudarmos e de podermos construir e crescermos juntas. E aí começamos essa semana passada, que a gente acabou fazendo um primeiro encontro, né, com poucas mulheres, para a gente fazer um primeiro benchmark, entender o processo, e deu muito certo, porque todas estavam realmente nessa mesma energia, buscando um espaço de escuta, buscando um espaço de conexões para a gente se ajudar. Então, todas com muitos contatos, todas com network incrível, cada uma com uma habilidade distinta, e isso nos faz olhar para um hub possível. Então eu estou aqui dentro de uma empresa, estou precisando de alguém que não tem aquela habilidade que eu tenho, mas eu já sei daquela pessoa que tem essa habilidade, que ela é uma mulher, e sim, aí sim eu vou buscar essa mulher, porque ela é muito competente, e nós precisamos de mais mulheres no mundo corporativo, no mercado. Então, por que não eu trazer essa mulher? Por que não eu, que sou mulher, buscar aquela mulher que tem competências incríveis, que é uma mulher incrível, e trazer para esse lugar? Então, começou nessa seara. A gente está muito no início. Começamos com um podcast também, que é o Elas Podcast, que está na sua 3ª temporada. A gente gravou essa semana a 3ª temporada, falando muito sobre isso. E aí a gente busca um viés muito forte também da saúde da mulher, né? Conversando com algumas médicas, são mais de 42 milhões de mulheres hoje no Brasil, dos 35 aos 56 anos, me parece, que é entre o climatério, menopausa e pós-menopausa. Então, 42 milhões de mulheres. Essas mulheres elegem o presidente do país. Então, não é pouca coisa. E essas mulheres estão no mercado. A expectativa de vida do nosso país, ela cresceu muito. E essas mulheres, às vezes, elas confundem isso com a menopausa, com o burnout. A menopausa maltratada, ela judia muito. Essas mulheres saem do mercado. Imagina, ela tá lá numa reunião incrível e ela tem lá seus esquecimentos, o brain fog que a gente fala, seus calores, enfim, constrangedores. E isso tira a mulher do mercado. E nunca foi falado. Então, hoje, esse tema a gente está buscando levar muito também no Ela Lab e no Elas Podcast, para poder conscientizar mulheres, homens, empresas, familiares, de que isso existe, que não é um problema, que ele tem tratamento e que a produtividade ela só melhora com isso. E aí a gente surge em outros pontos, aí a gente trata também de outros pontos da saúde da mulher. Então a gente buscou a saúde da mulher também como um pilar do Ela Lab dentro desse desenvolvimento, porque a saúde da mulher nas empresas ela também não é tratada de forma adequada, né? Ela precisa ser, a gente precisa as empresas precisam de um outro olhar, de políticas específicas para essa mulher que precisa desse apoio nesse momento. Então são esses surgiu assim o Ela Lab. Muito maravilhoso, um projeto, né? A gente está muito feliz com esse projeto também, é muito bacana, um projeto incrível, está nascendo, né? Na próxima temporada, com certeza vocês duas estarão lá conosco. Muito prazer. Com certeza.
Precisamos de mulheres incríveis, de mulheres empoderadas como vocês, lá conosco, fazendo parte aí Vai ser desse um grande prazer. coletivo. E uma é comunidade, educacional, né? Uma maneira, mais uma forma de trazer o conteúdo, né? Por meio de tudo isso, né? Seja vídeo, né? O que a gente faz muito aqui na empresa Isso é digital. educacional. É Sim, educacional. Isso que a gente está fazendo aqui hoje é educacional, É. né? E a gente está aí, Importante. tudo a gente sempre vai com esse viés muito da educação, da conscientização, né? E é conteúdo muito importante, né, porque a gente está também numa área de disseminação de conteúdos, assim, né, que não Pois é. fazem, às vezes, sentido, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma crise de conteúdos também, produzidos por inteligência artificial, né? Eu sou uma grande defensora da inteligência artificial. Sim! Vocês sabem disso. Mas a gente pode ter uma crise de conteúdo, sim, por conta disso, né? certeza. Pelo mau uso também. Então, a gente tem que beber de fontes que sejam confiáveis. Sejam né? seguras, né? Eu também sou Seguras, muito adepta da inteligência artificial, uso muito, tenho as minhas super amigas, eu chamo, que eu não vou perguntar pra minha amiga aqui. Tem umas super amigas ali. Mas assim, faço pergunta pra ela, fico a noite inteira perguntando, mas não é isso que eu quero ainda, mas não é isso ainda. Mas não, tá ensinando, é educacional também. Exato, é educacional, vai pra esse outro Tá lado. ensinando, inclusive, os agentes virtuais aí. Exatamente. Karina, agora um conselho aí, a gente tá quase encerrando, né, o tempo, mas a gente sempre também pede dicas, né, recomendações. As pessoas que estão assistindo a gente aqui, né, mulheres, inclusive homens, o que você pode deixar de conselho, de sugestões para essas pessoas que buscam por meio do empreendedorismo ou dos seus negócios no corporativo, que seja, se transformar, enfim, né, e também terem posições assim como você, e tão eclética, diversa, plural? Olha, eu tenho descoberto muita coisa ultimamente. E algo que eu tenho trazido muito para a minha vida, até para conseguir, né, lidar com tudo isso, é olhar eu tenho dito muito isso, olha, antes de liderar alguém, eu preciso liderar a mim mesma. Então eu tenho assumido agora os meus momentos de pausa, que eu preciso ainda que seja 5, 10 minutos, Ótimo. Mas isso faz muito efeito, então aquela pausa, parar para respirar, para ter tranquilidade, que é aquilo que vai dar tudo certo. Então eu tenho esses momentos de pausa, isso tem me ajudado bastante, mas o mais importante é a gente voltar para a nossa essência. Então, olhar para a gente e parar para pensar, né, as perguntas, né, que a minha dica aqui é a pergunta para se fazer todos os dias, né? Será que eu estou no automático? Ou eu estou realmente transformando algo? Ou estou realmente sendo quem eu sou e não sendo quem o que esperam que eu seja, né? Eu acho que esse olhar para a nossa essência é fundamental. E assim a gente encontra o nosso pertencimento, o nosso propósito, e dessa forma eu consigo liderar pessoas. E dessa forma eu consigo trazer para essas pessoas a tranquilidade que elas precisam, e eu consigo deixar os ambientes menos tóxicos. Então, uma dica, um conselho, né, para quem está nas corporações, normalizar a exaustão é um crime para a produção e para a evolução daquela empresa, daquela corporação. Nós não podemos normalizar a exaustão. Nós devemos cultivar o verdadeiro pertencimento do time, da equipe, dentro daquela empresa. Para mim, essa é a chave do sucesso de qualquer organização. Que maravilhoso, gente. Essa foi de ouro. Essa coisa da alta performance, né? Alta performance existe. A gente não tem que dizer que não existe, ok? Todo mundo precisa performar, todo mundo precisa gerar resultado e todo mundo precisa entregar. Sim. O fato de você parar e olhar para si, de você parar e buscar a sua essência, isso não é fraqueza, pelo contrário. Isso é confundido com fraqueza. E a alta performance, ela não pode existir à custa de pessoas. O seu resultado, se ele for um resultado às custas de pessoas, isso não é uma vitória. Então eu não posso entender isso como uma vitória. Se ele for um resultado com as pessoas felizes, engajadas, pertencendo, isso é um resultado. Se não, eu sinto muito, mas esse resultado não é um resultado. É incentivar o bem viver, né? Porque a gente fala de bem-estar, mas bem-estar é aquilo que deveria ser feito todos os dias. Mas bem viver é você sair do piloto automático e viver. Né? Porque tá todo mundo muito dentro da tela,
não tá vivendo, tá trabalhando demais, né? Então, Exato. É o bem viver. Sair do momento do piloto automático, se perguntar, esses dias eu fiz uma pergunta, a gente tem um grupo de WhatsApp do Elas, né? E eu esses dias eu estava revendo aquele filme Comer, Amar, Rezar, né? Comer, Rezar e Amar. Comer, Rezar e Amar, da Julia Da Roberts. Júlia. E aí, eu vendo, e a hora que ela estava em Bali lá, e depois eu perguntei, falei, gente, ela vai meditar, ela vai viajar, ela vai em culinárias maravilhosas, ela vai para Bali, que encontra uma paixão em Bali e tal. Aí eu perguntei lá para eles, qual foi o seu momento Bali deste final de semana? Então vamos parar para pensar, a gente teve algum momento Bali, né? Por que a gente não pode se perguntar isso todo dia? Qual foi o momento Bali do meu dia hoje? Então a gente começar a olhar um pouquinho pra gente, um pouquinho pro nosso instinto que vai funcionar. Muito bom. Muito obrigada, Karina. Obrigada. Eu que agradeço muito pelo convite, pelo bate-papo. Que você possa voltar mais vezes também, né? Porque a gente tem pano pra manga aqui nesses bate-papos, bastante né? conteúdo. E muito bom, né, ouvir você, um pouquinho da sua história. Então, obrigada aí de novo pelo tempo. Né? Tenho certeza que vai ser um conteúdo aí super relevante para os nossos espectadores e fica o convite de retorno mesmo. Obrigada. Coisa boa, eu que agradeço. Muito obrigada aí pelo bate-papo, por estarmos juntas aqui. Fica o convite lá para a próxima temporada vocês estarem conosco. Estaremos lá. Já combinado. E você que acompanhou a gente até aqui, não deixe de compartilhar esse bate-papo. Olha, tema super importante para a gente aí espalhar para diversas mulheres. As mulheres precisam, né, se posicionar. Né? E a Karina aqui falou várias coisas importantes. Esse tema aí bastante inspirador. E não deixe de seguir Empreiteira Digital nas redes sociais e também Cobogós Oficial. A gente te encontra no próximo episódio. Até lá. Até mais. Até mais.